Né? E o texto de Hebreus tem que ser, todos os textos bíblicos têm que serem expostos nos seus mínimos detalhes, com coerência bíblica e hermenêutica. E o autor de Hebreus ele está defendendo algo muito importante, que é salvação em Jesus Cristo. Por isso que nós devemos ser hábeis nesse livro e estudar esse livro com muita coerência, porque as práticas judaizantes, amados irmãos, estão aí. Tem até um grupo forte, que tem até escola, volta até, que tem até escolas que prega isso. Eles têm até um negócio assim, descobrir o sábado. Marcos, só porque eu não quero, né? Minha tela não quer abrir hoje. Então eles ficam com esses discursos, descobrir o sábado. Então, irmãos, práticas judaizantes são desde sempre. Por quê? Vamos entender. Algo muito simples. O nosso adversário, ele quer que nós venhamos fazer acréscimos à nossa salvação. Por isso que ele vai usar muitas artimanhas para alcançar o seu objetivo. E uma delas é essa. Não é? Voltar às práticas judaizantes. Ou seja, o meu esforço deu uma ajudinha para eu chegar na eternidade. Tá? E antes de eu ler o texto novamente, aqui tem um contexto muito importante no texto de Hebreus. Hebreus 9, 23 a 28. A igreja ali da região da Itália, de hebreus espalhados, ou judeus espalhados, eles estavam rejeitando o sacrifício de Cristo e querendo voltar a praticar aquilo que era o ritual do sumo sacerdote uma vez por ano, como também o ritual dos levitas de sacrifícios diários para perdão dos pecados. Então aqui é um retrocesso salvífico. É um retrocesso salvífico. Eu não creio mais só em Jesus. Jesus não é suficiente. Então eu vou fazer uma complementação. Tá certo? Vamos voltar ao texto, quero lê-lo novamente. Portanto, era necessário que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas como tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo de ano em ano com o sangue de outro. Neste caso, seria necessário que ele sofresse muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam nele. Vamos orar? Pai, obrigado porque nós lemos a Tua palavra. E nós queremos pedir nesse momento
que o teu Santo Espírito possa estar falando conosco e nos despertando a permanecermos fiéis, apesar das pressões deste mundo, a fazermos acréscimos à salvação que foi um ato de graça tua, Pai, através do teu Filho. Por isso, Senhor, fortalece, Senhor, a fé do teu povo, como também peço àqueles que nos acompanharão pelo canal, que os seus olhos sejam abertos, que reconheçam que a nossa salvação ela está somente em Jesus Cristo. Oramos assim, no nome do teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, por que o sacrifício de Jesus, ele é algo importante? O sacrifício de Jesus ele foi definitivo e eficaz, né? Porque os sacrifícios da antiga aliança não eram suficientes para perdoar os pecados. Então nós já aprendemos isso no domingo passado, que o sangue que precisava ser derramado ali era o de Jesus. Não era o sangue dos animais, mas sim o sangue de Jesus para perdoar a nós pecadores. Então, Paulo lá em Gálatas, porque a igreja da Galácia, ela caiu nos frutos da carne, por quê? Porque ela tentou um esforço humano para viver a fé. O que aconteceu? Eles deram os frutos da carne. Ira, cólera, maledicência, e um monte de coisa. Porque eles não quiseram mais depender do Espírito Santo, mas depender da sua força. Não é? A minha força, a tua força não move nada. O que move é o poder do nome de Jesus e a ação do Espírito Santo de Deus. Então, qual era o papel da lei, sendo que essa lei foi dada 430 anos após a promessa feita a Abraão? Então, a promessa feita antecede a lei. E a lei não invalida a promessa. Qual era o objetivo? A lei foi dada por causa da transgressão do homem. Gálatas 3,19. A lei foi dada para ter uma duração determinada, isto é, até que o descendente viesse. Verso 3,19 também. A lei foi dada não para contrariar ou para se opor às promessas. A lei foi dada não para justificar alguém, porque a lei não justifica, ela apenas acusa. Né? A lei foi dada para, como mestre ou aio, ou preceptor, para conduzir o homem a Cristo. Né? E até algo importante, como a gente pensa como mestre ou preceptor, o didáscalos, que nós vamos ver no Novo Testamento, sabe quem que era o didáscalos? Era aquele que hoje se fala que é professor, mas na realidade, no contexto grego, vou contextualizar, tá? O didáscalos era o cara da van. O pastor ficou doido, o cara da van. Tem aqui a nossa vizinha aqui embaixo que carrega a criança, não é? Ela é o didáscalos. Por quê? Ela pega as crianças, leva até os mestres. Então, o didáscalos naquela época era aquele que passava na casa das crianças, pegava todas as crianças e levava até o mestre. Então, qual foi o papel da lei? A lei aponta para Jesus Cristo. Esse é o papel da lei. E a lei, por que ela aponta para Jesus Cristo? Porque ela não veio para justificar, mas ela veio para
trazer à vista os meus pecados e os teus pecados. Como é que eu sei que eu sou pecador? Quando eu leio a Bíblia. Por isso que o homem natural não gosta de ler a Bíblia, ou lê com intenção de duvidar dela, e alguns cristãos que se acham o bambambam do espiritualismo, não espiritismo, mas espiritualismo, leem a Bíblia para falar para os outros. Até algo, eu não vou citar o nome por uma questão ética, mas certa pessoa disse semana passada, Gui, e nós somos pecadores. Sabe por quê? Porque estamos usando barba. Não é que pode. Cristão não pode, e ainda mais pastor, não pode usar barba. Ah, Denilson, você está na lista também. Você é pecador também, igual o pastor da igreja. Então, essas coisas, irmãos, que não estão na Bíblia. Entenderam? Então, o papel da lei do Antigo Testamento foi isso. Apontar para quem? Para Jesus. Tá certo? Qual é o princípio que nós vamos extrair desse texto? Somente pela eficácia do sacrifício de Jesus Cristo, obtemos o perdão definitivo dos nossos pecados. Somente pela eficácia do sacrifício de Jesus. Em Jesus, o sacrifício, o perdão é definitivo. Para tanto, nesse texto nós vamos encontrar 7 efeitos desse sacrifício. Definitivo, palavras-chave. Definitivo e eficaz. Quais são eles? O texto já está exposto, né? Primeiro, houve purificação daquilo que é real. Conforme o verso 23, mas das próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores do que esses. Quando eu falo melhores do que esses, está falando, olha, ali estão os sacrifícios da antiga aliança. Só que para o sacrifício celeste, tem que ser um sacrifício melhor. Então, tudo quanto foi feito dentro do antigo santuário, seja tabernáculo ou templo, era figura das coisas celestiais. Mas agora, qual é a realidade? E com a presença de Jesus, que ao mesmo tempo, quando ele oferece, ele é o profeta, sacerdote e rei. Então, ele é aquele que ele é o sacerdote e ele ao mesmo tempo, ele oferece o seu sangue, detalhe importante, uma única vez e está na presença do Senhor. Então, aqueles que querem viver, fazer anexos à fé, irmãos, estão querendo viver o judaísmo. O que é o judaísmo? É você querer voltar a práticas antigas. Você não reconhecer que quem perdoou os meus pecados, os teus pecados, foi o sangue do Cordeiro de Deus. Então, nada além, nem a mais, nem a menos, pode purificar os nossos pecados. E para o santuário celeste, teve que ser um sangue ou um sacrifício melhor, o sacrifício do próprio Senhor Jesus. Quando o seu sangue foi derramado até a última gota, por isso que foi ferido o seu lado do coração, e não saiu sangue, saiu água. Por quê? Para comprovar que
todo o sangue do Senhor Jesus foi derramado como propiciação. Essa é uma linguagem técnica. Mas a propiciação, dentro da teologia sistemática, é a satisfação da santa ira de Deus. Quando o Senhor Jesus falou, Deus meu, por que me desamparaste? Estava sobre ele o pecado de todos. Quando ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, já ali a porta de reconciliação fora aberta. Então, amados irmãos, através do sangue do Cordeiro que houve purificação daquilo que é real lá na eternidade. Tá? Segunda verdade, ou segundo efeito, que Jesus Cristo está agora na presença de Deus. E aqui é um ponto importante. Jesus não entrou num santuário qualquer. Tanto que Jesus nunca entrou no santuário terreno para fazer os sacrifícios anuais. Ele entrou no pátio do templo. Mas ele nunca entrou para fazer o sacrifício anual. Mas ele entrou num lugar melhor. Ele entrou no céu e está diante do Pai, sendo o nosso representante, amados irmãos. Conforme a parte B do verso 24, para comparecer por nós. Então, agora, nesse exato momento, o nosso Senhor está, desde aquele dia, intercedendo por nós em tempo real, como também Ele está à direita do Pai. E aí nós temos a comprovação desse fato, quando Estevão viu uma imagem, uma visão celestial, onde ele viu 2 tronos, mas não viu a face de Deus. Mas ele viu Jesus em pé, do lado ou à destra do Pai. Então, amados irmãos, Jesus Cristo está agora na presença de Deus de forma definitiva. Aí algo importante, amados irmãos. Eu sei que eu choco os amilenistas, mas o próprio texto de Hebreus nos prova que ninguém entra no céu. Porque nós não podemos. É Ele que virá até nós. Quando nós estivermos ali, nos céus, nova terra. Nova Jerusalém desce do céu. E nós teremos livre acesso perante o Senhor. Então vejam, sempre será. É Deus que vai até o homem. Nunca será o homem que vai até Deus. Por quê? Por que isso acontece? Porque nós somos cegos. Cegos por causa do pecado. Não é? Porque nós não... Falando aqui da Igreja do Senhor Jesus do século XXI, porque muitas vezes nós não damos valor ao privilégio de estar na presença dEle. Todos os lugares. Então, isso é cegueira. Mas Ele está diante do Pai. Então, saiba você que quando você pecar, não tarde em pedir perdão. Porque Jesus está pronto para perdoar. Que bênção. E nós temos quando nós temos um remidor
de tempo real. Terceiro efeito, que o sacrifício de Jesus não foi repetido e não é para ser repetido. Jesus Cristo não entrou no céu para oferecer-se como sacrifício. Por quê? Foi na cruz que ele derramou o seu sangue. E lembrando, quando ele fez o ciclo completo, desce do trono, se encarna, morre na cruz, ressuscita no terceiro dia, é ascendido ao céu e volta para o trono. Em todo esse processo, o Senhor Jesus, ele fez tudo isso de forma definitiva. Mas, como citei no início do culto, os hebreus queriam repetir os sacrifícios novamente. Então, amados irmãos, algo importante a se lembrar. Não é? Precisamos lembrar do Senhor Jesus como aquele que fez a obra completa. Ele não está na manjedoura. Ele não está na cruz. Ele não está no túmulo. Mas ele está no seu trono, à direita do Pai, intercedendo por todos os cristãos pecadores espalhados na face da terra. Então, amados irmãos, e a cerimônia da ceia do Senhor não é como alguns interpretam, que nós estamos sacrificando Jesus novamente. Alguns teólogos, eles têm essa visão. Só que a ceia do Senhor, que nós acabamos de celebrar, e não foi combinado, mas combinado por Deus, né? Ela é um memorial. Ela é uma lembrança. E Jesus, foi Ele que derramou o seu sangue. Foi Ele que foi crucificado no lugar de Barrabás. Quem era Barrabás? Nós. Eu e você. E você que nos acompanha pelo canal. Nós éramos Barrabás. Por quê? Herdamos o pecado, a natureza pecaminosa, como também nós herdamos as práticas pecaminosas. Então, no Senhor Jesus, nós temos essa bênção. Quarto efeito, o seu sacrifício não foi feito com sangue alheio. Final do verso de número 26 diz, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. As cerimônias antigas, elas tinham que ser repetidas. Os levitas tinham que fazer um sacrifício diário pelo povo. E uma vez por ano, em especial pelo pecado da ignorância, também, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. E ele manifestava, ele oferecia o sacrifício por nós pecadores, os pecadores da época, né? Mas de ano a ano aquilo lá tinha que ser repetido. Só que a ceia do Senhor, que nos relembra um memorial, nos direciona a quê? Que o sacrifício de Jesus foi suficiente. E o texto é muito claro. Até vou voltar um pouquinho o verso, ó. Mas agora, na consumação do... não é profético. Nota aí, Marcos. Mas agora, na consumação dos séculos, consumação. Ele se manifestou de uma vez por todas
para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Aqui é uma palavra profética. Por que é uma palavra profética? Porque ainda as crianças e o Teodoro, ele vai nascer um pecadorzinho, né? Segundo os costumes antigos, um pagãozinho, né? Esse pagãozinho, para deixar de ser pagão, eu tenho que entender a mensagem da salvação, o Henry também. Vou ter que entender a mensagem da salvação, colocada pelos pais, meus pais, é de vossa responsabilidade esse privilégio, apresentar Jesus para os seus filhos. E, no tempo oportuno, é a nossa oração. Eles vão assim entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Então, a aniquilação definitiva do pecado ainda não aconteceu. Mas ela há de acontecer quando? Quando nós formos arrebatados, ganharmos corpos glorificados e a natureza pecaminosa não estará mais em nós. Então, esta palavra é uma palavra profética. Relembrando de João o Batista, que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, foi uma palavra profética. O pecado ainda está entre nós. Estamos ainda numa batalha. A carne milita contra o Espírito. O Espírito milita contra a carne. Ainda estamos em luta, irmãos. Então, alguns pensam até, alguns grupos religiosos pensam o seguinte: eu me batizei, tomei cálice e anulou. É do Indiana Jones essa história, hein? O cálice que aniquilou a minha natureza pecaminosa. E ainda usando lá do Indiana Jones, o cálice que o Senhor Jesus usou na ceia. Né? Amados, mesmo eu, tendo a minha experiência em conversão, e você também, nós, amados, ainda habita a velha natureza em nós. Embora, biblicamente falando, fomos libertos do poder do pecado. Hoje, nós temos a escolha do sim ou do não. Antes da conversão, nós não tínhamos essa escolha, nós éramos escravos do pecado. Então, estamos num processo de libertação. Então, diante disso, queridos, não baixa a guarda. Não pode baixar a guarda. Se baixar a guarda, escorrega. Um grande exemplo nós temos do Antigo Testamento é Sansão e Davi. Um grande exemplo do Novo Testamento é Pedro. Chegou lá nas alturas, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É como que eu tinha um problema de ego. E Jesus disse: olha, quem te revelou isso foi o Espírito de Deus. Aí quando Jesus fala da necessidade do sacrifício da cruz, Senhor, para de falar em morte. Para de falar em coisas negativas. Fale de coisas positivas. E Jesus falou: arreda Satanás. Então, amados irmãos, a gente tem que vigiar. No mesmo momento que a gente está no ápice espiritual, não é? Você pode tomar um tombo. Tem até um filme antigo, o Al Pacino, acho que é o Al Pacino, Advogado do Diabo. No final do filme, que está com o Keanu Reeves, é assim que o nome dele, né, Júlia? Matei o inglês, o português e outras coisas mais.
ele sai todo orgulhoso do fórum. Aí o dito cujo fala: o venci pelo orgulho. O venci pelo orgulho. O advogado achou que arrebentou, mas acho que era o Al Pacino, faz o papel do dito cujo. Eu te venci pelo orgulho. Amados, por isso que Pedro aprendeu a lição. Quem está em pé, ou melhor, quem acha que está em pé, cuide para que não caia. Tá, amados? Por quê? Esse sacrifício, né, foi feito com o sangue do próprio Senhor Jesus. Mas essa obra lá há de se completar escatologicamente. Mas fato é, amados irmãos, Jesus é aquele sacerdote que oferece o próprio sangue como propiciação pelos nossos pecados, queridos irmãos. Quinta verdade, que o seu sacrifício aniquilou uma vez por todas o pecado. E aqui também é profético. 26b. Mas agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez por todas. Ou seja, Jesus, eles queriam voltar às práticas antigas, voltar ao legalismo. E o Senhor Jesus, o autor de Hebreus fala claramente para eles. Ele faz uma conjectura aqui. Se Jesus tivesse que morrer outras vezes, ou continuar morrendo, então seria o caso dele ter morrido muitas vezes no passado, desde o começo do mundo. Se o sacrifício de Jesus fosse imperfeito, como o dos cordeiros, ele tinha que estar morrendo até hoje. O Senhor Jesus. E diz um grupo, uma seita, que diz que viu, Marcos? A gente na Lua, a gente em Marte e em outros planetas. Segundo uma certa pessoa. Então Jesus tinha que morrer lá na Lua, lá em Marte, lá em Vênus, lá em... Então? Ou Platão? Não, então. Lá em Plutão, não é? Ou seja, tinha que morrer lá no outro lugar para que todos fossem salvos. Amados irmãos, coisa de doido, não é? Mas o homem só tem aqui, tá, irmão? Outros lugares não tem, não. Então, Jesus morreu uma única vez e aniquilou o poder do pecado na vida daqueles que creem nele. E aqui é uma bênção, Paulo vai falar isso no livro de Romanos, que Jesus nos deu poder e nos libertou do poder do pecado. Por isso, amados irmãos, relembrando aqui, algo importante. Qual a verdade? Não aceite na sua vida, e você que nos acompanha pelo canal, não aceite em suas vidas o vício do pecado. Ou a mentira do pecado, o diabo, dizendo assim, desse vício você não vai se libertar. Por quê? Isso é mentira do diabo. Quem está em Cristo é nova criatura. Quem está em Cristo foi liberto do poder do pecado, ou do poder escravizador do pecado. Então, queridos irmãos, não permitam em sua vida a escravização do pecado. Não permitam, relembrando das prisões norte-americanas, que o diabo coloque uma bola de ferro. Vou até modernizar agora, Marcos. Coloque uma
tornozeleira eletrônica no teu pé. Não permita isso. Porque fomos libertos do poder do pecado. Por quem? Por Jesus Cristo. E o autor de Hebreus fala claramente, mas agora, na consumação dos séculos, e aqui é escatológico, ele se manifestou de uma vez por todas. Então, queridos irmãos, em Jesus, o poder do pecado sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa vida, foi aniquilado. Isso é bênção, isso nos direciona aqui. Eu posso me santificar, você pode se santificar sim, podemos nos consagrar sim, é possível viver uma vida de santidade, porque fomos libertos do poder do pecado. Então, nós olhamos, nós que vivemos depois de Cristo, né, olhamos para trás para a obra redentora e a concretização da promessa futura. Então, é isso, e por isso que João falou, de forma escatológica, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sexto efeito é que o seu sacrifício foi oferecido uma única vez. O verso 27 e 28 fala claramente. E aqui ele faz um trocadilho com a questão do homem também. Como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois do juízo? 28a. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos. Então, a todo homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Ou seja, amados irmãos, você que nos acompanha pelo canal, a oportunidade de receber a Cristo é nesta terra. Não é depois. Diz as mentiras do diabo no espiritismo, no grupo, que você tem que morrer muitas vezes para que você se una à divindade, o seu espírito faça uma fusão com a divindade. Seria como eu morrendo várias vezes, eu misturar vários vapores. O vapor da divindade vai se fundir com o meu vapor, e aí eu chegarei ao estado de perfeição. Mentira do diabo. Por quê? Todos compareceremos ante o tribunal de Cristo. Aí a questão chave. Vai depender se creu ou não creu. Se creu, porque nós vamos ter dois juízos, queridos irmãos. Segundo a visão pré-milenista, pré-tribulacionista, que eu acho mais coerente, no arrebatamento da igreja, já tem o primeiro tribunal, o nosso. E ali, eu e você, vamos ouvir a sentença de perdão. Não de condenação. Sentença de perdão. Então, ali, o Senhor vai chamar a sua igreja. Então, queridos, o cristão, eu sei que ninguém quer morrer. E ninguém quer saber a data da sua partida. Mas, vamos partir. Mas o cristão não tem medo de partir quando ele está em Cristo.
E é interessante notar que para aqueles que já estão chegando lá, ele já avisa dos familiares, olha, eu estou indo. Isso que a Dionísio conta aquela história, né, Dionísio? Eu me lembro até hoje. Eu estou indo. Eu estou indo. Eu estou indo. E o Dionísio respondeu, tá indo para onde? Que está acamada. Estava indo para a presença do Senhor Jesus. Está para o paraíso. Amados, o salvo por Cristo não tem medo da morte. Né? Quem deve temer a morte? Aqueles que têm seu coração endurecido. E o detalhe interessante desse texto é que esse oferecimento é único, então o que vale é o sacrifício de Jesus. Não é outro sacrifício. O que vale é o sacrifício de Jesus. E o detalhe importante do texto, que oferecendo-se uma só vez para levar o pecado de muitos. E aqui eu ressalto novamente o que eu falei no domingo passado, irmãos. Aqui está novamente aquele ponto que há um pecado que Deus não perdoa e que Jesus não perdoa. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Atribuir uma obra divina a demônios é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Somente quando a igreja orou. Isso é blasfêmia. Porque quando Jesus disse isso, algo interessante. Ele curou várias pessoas e o povo da sua época nunca duvidou que Jesus tinha poder para curar. Então, o que eles falaram? Você, Jesus, você tem pacto com Deus vivo. Você tem pacto com os demônios. Aí Jesus já fez a lista daqueles que iam direto para o inferno. Todo pecado será perdoado. Menos um. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E não é essa lista não, tá, irmãos? É a lista de oração. Mas, aqui é a lista de cada um de vocês. Aqui é uma paráfrase, tá? Aqui está a lista de cada um de vocês. E vão direto. Sem parada. Sem ponte aérea. Para o inferno. Por causa da blasfêmia. Meus amados irmãos, é raro, mas pode acontecer. Por isso, pecado de muitos e não de todos. E por último, na sua volta, ele alcançará os que aguardam para a salvação. Aqui é algo mais importante de tudo. Aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por ele. Ou seja, amados, vamos relembrar aqui. Os sacerdotes, quando entravam no Santo dos Santos, não, o sumo sacerdote, ele tinha uma roupa. Procura lá na Aline. Só que, detalhe importante, tá? A Aline não é convertida, tá? Ela conhece muito bem judaísmo, mas não é convertida não, tá? Ela faz turismo em Israel. Se você quiser abençoar o pastor, né? Para te representar lá, Jerusalém, tem problema. Brincadeira, não? Você custa R$14 mil por cabeça.
uma viagem dessa. Né? Na roupa sacerdotal tinha sininhos. Então o sumo sacerdote ele entrava com uma corda amarrada na cintura. E o povo, vamos usar uma linguagem de futebol, Renato, torcia para que ele entrasse e ele voltasse. Porque se ele não voltasse, amados irmãos, ele morreu ali mesmo e o pecado da nação daquele ano não foi perdoado. Mas o nosso Senhor vai voltar para trazer a salvação para todos aqueles que continuarem crendo, conforme João 3,16, usando o verbo do crer de forma correta. Aqueles que continuarem crendo. Então, amados, nós esperamos Jesus voltar para completar a nossa salvação. Jesus vai voltar. Mesmo que os homens zombem, Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Concluo, amados, relembrando, para te ajudar a relembrar, somente pela eficácia do sacrifício de Jesus obtivemos o perdão definitivo dos nossos pecados. E nós encontramos aqui 7 sacrifícios definitivos. Hoje, fazendo diferente, nós conseguimos ler? Consegue, né? Vamos ler junto? Vamos lá? Houve, vamos de novo, volta a fita, vamos lá. Houve purificação daquilo que é real. Segundo, Jesus Cristo está agora na presença de Deus. O sacrifício de Jesus não foi repetido. O seu sacrifício não foi feito com sangue alheio. O seu sacrifício aniquilou uma vez por todas o pecado. O seu sacrifício foi oferecido uma única vez. Na sua volta, ele alcançará os que aguardam para a salvação. Então, amados irmãos, esse é o nosso Jesus que fez a obra completa. Então, somente pela eficácia do sacrifício de Jesus, que nós obtivemos o perdão definitivo dos nossos pecados. Então, queridos, desfrute dessa bênção. Eu sou pecador. Você é pecador também. Pecamos por ação ou por omissão. E de vez em quando o Espírito Santo assim, daquela puxadinha na orelha. O que você falou, o que você pensou, o que você fez. E ele já te apresenta Jesus. Então, não tarde em confessar a sua culpa. Desfrutar perdão maravilhoso de Jesus. Porque o cristão, amados irmãos, não pode carregar nos ombros os pecados, mas sim carregar o perdão de só Cristo. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por dádiva maravilhosa. Queremos agradecer, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito. Queremos pedir, Pai, para os irmãos presentes, para aqueles que nos ouvirão posteriormente, Senhor, que cada um de nós possa desfrutar o perdão do Cordeiro de Deus. E nós possamos viver essa realidade na nossa vida. E proclamar também essa realidade. Oramos assim, agradecidos, no nome do Teu Filho,
o Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar, amados irmãos.